Anderson Brandão, qual é o pecado para a morte do qual João fala em sua carta? Bom, há duas interpretações para aquele texto. Falam da possibilidade de ser morte física e da possibilidade de ser morte espiritual. Então, das duas, uma, né? Ou é morte física ou é morte espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia fala de pecados que podem causar a morte física, que é uma morte prematura, né? Porque a pessoa não precisa morrer tão cedo, mas por causa do comportamento que ela tem, a vida que ela vive, e eu não estou falando simplesmente sobre beber refrigerante ou comer comidas de teor calórico muito alto. Eu estou falando sobre, de repente, uma prática de pecado que pode acelerar o processo de morte, e a pessoa morre mais cedo como um juízo da parte de Deus, né? A gente vê isso em vários lugares, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falando sobre morte física prematura na vida dos irmãos. E não é a morte espiritual, porque em ambos os casos, tanto no capítulo 5 como no capítulo 11, ele fala sobre um juízo para que nós não sejamos condenados com o mundo. É o que ele diz lá em Coríntios 11, e em Coríntios 5 ele diz que o homem seria entregue a Satanás para a destruição da carne, mostrando que ele fala especificamente da morte física, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Então, você vê que ele fala de morte física, mas preserva a vida espiritual. Então, não é morte espiritual nem em 1 Coríntios 5, nem em 1 Coríntios 11. Existe a possibilidade de se morrer fisicamente por causa de um pecado, de pecados, mas não sei se 1 João, capítulo 3, parece, né, se eu não estiver enganado, eu não sei se 1 João fala sobre morte física, tá, gente? Não sei. Eu acho que deve ser morte espiritual ali. Se for morte espiritual, só existe um pecado que pode fazer com que a pessoa morra espiritualmente, ou tenha o seu nome riscado do livro da vida, perca a sua salvação, que são expressões que se referem ao mesmo evento. É quando aquela pessoa perde a comunhão com Deus e ela tem o seu nome riscado no livro da vida e ela perde a salvação, né? O único pecado que pode levar a pessoa a essa situação, a esse estado espiritual, seria a negação do nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala em diversos lugares do Novo Testamento sobre a possibilidade de um cristão renegar o nome do Senhor Jesus que os resgatou. Essa expressão aparece em diversos lugares, na Epístola de Judas, em 2 Pedro, que é uma epístola prima, né, de Judas, que são muito parecidas, abordam coisas semelhantes. Paulo falava muito sobre isso também, sobre a possibilidade de você negar o nome do Senhor Jesus, que o resgatou. Então, já que existe essa possibilidade, a morte espiritual, ela só pode ser experimentada, ou seja, a pessoa está viva espiritualmente e morre espiritualmente por alguém que nasceu de novo. Então, somente um crente poderia cometer esse pecado que não tem perdão. Somente uma pessoa que tem algum conhecimento da Bíblia, um conhecimento de Deus, que já foi iluminada, que já provou o dom celestial, que participou dos poderes do mundo vindouro, somente uma pessoa consciente da verdade bíblica poderia cometer um ato consciente de negação às verdades que ela ouviu. Uma negação superficial, por causa de uma pressão imposta sobre ela pelo medo, como aconteceu com Pedro, por exemplo, que covardemente negou Jesus, disse que não o conhecia por causa da pressão, que é uma confissão da boca para fora, mas não se baseia na convicção espiritual, na convicção do coração, mas é uma coisa que ele fala da boca para fora, embora seja feio, embora seja um mau testemunho, e até poderíamos chamar de pecado, não é sobre esse tipo de negação de Cristo que as Escrituras ensinam que, como consequência, a pessoa perca a salvação, tá? Não é esse tipo de negação. Então, a gente tem que diferenciar uma negação com base em situações circunstanciais e a negação bíblica, que faz com que a pessoa perca a salvação, que está baseada em convicção interior, convicção espiritual, que é exatamente o oposto daquilo que faz com que o homem seja salvo. O que nos faz ser salvos é crer no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessar esse Jesus como Senhor da nossa vida. Então, é uma convicção, porque a fé é a convicção de fatos que não se veem, a certeza de coisas que se esperam. Então, crer em nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos fala sobre uma convicção interior, né? Então, é uma convicção interior com uma expressão vocal. A gente dá voz à convicção do nosso coração. Somente o contrário disso, porque é isso que nos faz ser salvos, somente o contrário disso é que poderia nos fazer perder a nossa salvação. Porque eu rejeito no meu coração
e nego com a minha boca. Mas devo lembrar que assim como uma pessoa não é salva só porque diz que Jesus é Senhor, ou porque diz que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, da boca para fora, como qualquer pessoa religiosa no nosso Brasil poderia dizer, mas não tem convicção interior verdadeira, suficiente para sustentar tal confissão, da mesma forma, não é porque alguém diz que Jesus é Senhor da boca para fora que ela vai ser salva, assim também não é uma negação da boca para fora que vai fazer com que a pessoa seja perdida. A pessoa está com uma doença mental, tem um problema, um distúrbio, e ela fica xingando, blasfemando, praguejando, falando mal de Deus, falando o nome de Jesus em vão, mandando ir para o inferno, xingando Jesus, seja lá o que for. Ah, essa pessoa que tem essa doença, essa pessoa perder a salvação? Não. Não é assim que se perde a salvação, gente, tá? Não é uma receita de bolo que se você, porventura, falar... Não, tem um padrão bíblico, tem uma fundamentação conceitual, né, para que a negação seja considerada como uma perda. Não é assim, da boca para fora, por uma pressão, por um problema mental ou qualquer coisa parecida, tá? Esse irmão Washington está dizendo, então, que Cristo fez é menos poderoso do que Adão fez. Mas você observa que esse argumento, provavelmente, Washington não deve pensar assim, ele deve ser crente, ele falou isso da boca para fora, no calor do momento, né? Mas o pensamento que está por trás dessa frase demonstra uma ignorância profunda, que provavelmente não é o pensamento do Washington, né? Eu não sei se é uma filosofia que ele quer desenvolver, ou seja lá o que for, mas o próprio Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículos 17 a 18, fala exatamente sobre isso. Ele mostra a relação que há entre as ações de Adão e de Jesus em relação à humanidade. É exatamente o assunto sobre o qual Paulo fala, né? Que essa frase aí colocada pelo irmão Washington, ainda que demonstre profunda ignorância do que a Bíblia ensina, leva a gente a falar sobre aquilo que Paulo diz, mostrando o verdadeiro pensamento sobre o assunto. Em Romanos capítulo 5, no versículo 17, está escrito assim: se pela ofensa de um e por meio de um só, deixa só um minutinho, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que é que significa isso? Veja o que Paulo está dizendo. Se por meio da ofensa de um reinou a morte sobre todos, fica implícito, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você observa que ele diz que o que Adão fez afetou a todos e o que Jesus faz afeta a todos? Fica implícito, mas vai ficar mais claro. No versículo 18 ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, o que Adão fez afetou a todos, o que Jesus fez afeta a todos. Agora, qual é o erro do pensamento que o irmão Washington expressou ali? Que talvez não seja o pensamento dele, né? Porque é um pensamento muito idiota para ser um pensamento de um cristão. Provavelmente ele queria falar de alguém que pensa assim, eu não sei, né? Por que ele colocou essa frase, mas o pensamento é tão ingênuo que não pode ser de um cristão, a não ser que seja um cristão que crê no que é chamado teologicamente de universalismo. O universalismo é aquela crença que diz que porque Jesus morreu, porque Jesus pagou o preço pela redenção humana, todos os homens estão automaticamente salvos. Ou seja, não há ninguém que precise ser salvo porque todo mundo já foi. E não importa o que faça, não importa como viva, quando morrerem, todos irão para o céu e para o paraíso. Que é uma coisa que, no meu ponto de vista, na minha humilde opinião, não é o que a Bíblia ensina. Tá? Mas é assim que algumas pessoas interpretam. E claro, algumas pessoas poderiam chegar a essa conclusão equivocadamente, com base até mesmo nos versículos que eu li aqui para vocês, de Romanos 5, 17 e 18. Mas só que Romanos 5, 17 e 18 e o seu contexto maior estão falando exatamente o contrário dessa ideia. Então, você não pode pensar, o que Jesus Cristo fez é menos poderoso do que Adão fez. Por quê? Porque Paulo está igualando as ações de Adão e de Jesus em relação ao seu efeito ou consequência sobre a humanidade. Ele diz, assim como Adão fez uma coisa e afetou todo mundo, da mesma forma, Jesus fez uma coisa e afetou todo mundo.
Agora, qual é o grande lance? O pulo do gato, a chave do segredo. É a gente entender que não é porque Adão pecou que eu nasço pecador. Não é porque Adão pecou que eu estou condenado. Significa que Adão viabilizou a minha condenação. Ele fez por onde a humanidade estivesse destinada a cometer um pecado, ou pecados, a pecar, a se tornarem pecadores, a morrerem espiritualmente, perdendo a comunhão com Deus. Porque a criança, quando nasce, ela não nasce pecadora. Ela não tem a natureza de Satanás. Ela não tem o pecado em seu espírito, embora a ignorância esteja apegada à alma da criança. E pelo que a Bíblia ensina, mais especialmente ali em Romanos capítulo 7, outros lugares também, mas como a Bíblia ensina, o pecado está na carne, no corpo, em nossos membros. Tanto é que Jesus, quando ele se tornou homem, a Bíblia diz que ele levou o nosso pecado em seu corpo sobre o madeiro. Deus formou um corpo para ele, diz Hebreus capítulo 10, versículo 5, para que ele tivesse a imagem exata das coisas que seriam purificadas. É por isso que sacrifícios e ofertas, segundo a lei, ele não quis oferecer, porque tais sacrifícios não tinham a imagem exata das coisas. Por isso que os ofertantes que se achegavam a Deus por meio desses sacrifícios não podiam ser aperfeiçoados de uma vez por todas. Então, Jesus, ele recebe a imagem humana, ele recebe um corpo humano feito por Deus, ele leva o nosso pecado em seu corpo. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Não significa que ele pecou, mas significa que ele foi tão humano quanto nós, com as mesmas inclinações carnais que a nossa, com as mesmas tentações que a nossa. Nós temos um sumo sacerdote que só pode se compadecer das nossas fraquezas, porque como nós, em tudo ele foi tentado, embora nunca tenha cometido pecado. Mas a imagem exata das coisas, a nossa humanidade sobre ele, a mesma inclinação ao pecado, as mesmas tentações, até morrer ele morreu, né? Porque aos homens está ordenado morrerem, vindo depois disto o juízo. Então, exatamente por causa dessa igualdade conosco é que ele pôde pagar a nossa dívida. Então, o castigo que era meu veio sobre ele e o castigo que caiu sobre ele me dá paz. Porque, na verdade, a alma que pecar morrerá. Eu deveria ser castigado para que eu pudesse ter quitado a minha dívida e poder viver em paz dali para frente. Mas como eu não tinha condição de pagar a minha dívida, porque era uma dívida impagável, porque era uma dívida espiritual, então eu não tinha condição de fazer isso. Deus proveu, né? Porque no monte do Senhor se proverá. Aquela figura profética de Abraão entregando o filho e Deus provendo o cordeiro de Deus, mostra que Jesus Cristo seria essa provisão divina para o sacrifício que nós não poderíamos fazer. Então, nós fomos redimidos porque Jesus nos substitui. Agora, assim como Adão peca e possibilita que os homens se tornem pecadores, mas os homens não são feitos pecadores só por causa do pecado de Adão, porque cada um se responsabilizará pela sua própria vida, prestará contas de si mesmo diante de Deus, o que significa que Adão pecou, ele interrompeu ali a comunhão de Deus com a humanidade, o caminho, a árvore da vida foi interrompido com um anjo com a espada desembainhada, dando a entender espiritualmente que o homem perdeu a bênção, perdeu a comunhão, a palavra parou de fluir no seu espírito, e todos os seres humanos, ainda que nasçam como verdadeiros cidadãos do reino dos céus, toda criança, por ter a natureza divina em seu espírito, porque o corpo pode vir dos pais, mas o espírito vem de Deus. Que é por isso que lá em Hebreus está escrito... Não me interessa, dona Maria. É por isso que a Bíblia diz que Deus é o pai dos espíritos. Tá, gente? Então, o que significa? Significa que o espírito vem de Deus, ainda que o corpo venha dos pais. Então, a criança é considerada como verdadeira cidadã do reino dos céus, como Jesus fala, porque os adultos que vão nascer de novo e vão entrar no reino de Deus como consequência desse novo nascimento, estão voltando para o lugar de onde saíram. Mas as crianças, se elas são cidadãs do reino dos céus e estão começando a vida ali, elas são as verdadeiras cidadãs do reino dos céus. As mesmas crianças, depois que pecam, morrem espiritualmente e ficam chafurdando na lama, né, e viram pecadoras, depois que viram adultas, precisam nascer de novo. É para estas crianças crescidas que Jesus diz, importa-vos nascer de novo. As mesmas pessoas que na fase da infância, Jesus disse, são as cidadãs do reino dos céus. Né? Então, o que é que acontece? A criança nasce com a natureza de Deus, peca, morre e precisa nascer de novo. Não fisicamente. Pode nascer 2, 3, 4 vezes fisicamente, vai ser sempre a mesma coisa. Carne só gera carne. Nascer uma segunda vez, carnalmente falando, fisicamente falando, não vai alterar o estado espiritual da pessoa. Então, quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele está falando sobre nascer uma segunda vez espiritualmente, e não nascer uma segunda vez carnalmente, como pensou ingenuamente Nicodemos. E Jesus até se espanta, né? Ele diz, tu é mestre do povo que é chamado de povo de Deus.
Tu é mestre em Israel e tu não entendes o que eu estou falando sobre questões espirituais? Então, Nicodemos estava um pouco perdido ali, né? Sobre as questões que Jesus estava falando a respeito do novo nascimento ou do segundo nascimento espiritual. A criança nasce espiritualmente viva, peca, morre e precisa nascer de novo. Aí, quando ela nasce de novo, ela volta a ser, como ela era quando era criança, cidadã do reino dos céus. Então, não é porque Adão pecou que todos são feitos automaticamente pecadores. O pecado de Adão possibilita essa realidade, e de fato todos viram pecadores, a não ser as crianças que morrem muito cedo, antes de chegarem àquela idade em que elas têm condição de discernir o bem do mal, onde comete o primeiro pecado. Então, tudo bem, essas crianças que morreram antes, né, melhor lhes fora mesmo não ter nascido do que ter crescido nesse mundo onde Satanás é Deus, seu espírito ter sido sufocado pelas coisas do mundo, ela atrofia espiritualmente, peca, morre e precisa nascer de novo. E aí tem a necessidade de que ela confesse Jesus como Senhor. Mas o pecado de Adão, segundo o argumento teológico de Paulo aqui em Romanos capítulo 5, ele possibilita a morte de todos os homens, mas da mesma forma, a morte de Adão, a morte de Jesus, o que Jesus Cristo fez, possibilita a salvação e a vida eterna para todos os homens, mas não significa que o que Adão ou Jesus fizeram automaticamente transforma os homens em pecadores ou em salvos, tá? Basta que você compreenda o mesmo princípio e você pode entender a influência do pecado de Adão sobre a humanidade e do ato de justiça de Jesus sobre a humanidade, porque segue o mesmo princípio lógico. Existe um lado subjetivo, pessoal, individual e particular para se experimentar a bênção ou a maldição possibilitada por ambos, por Adão e por Jesus. Vou ler os textos novamente e eu quero ver se você consegue entender melhor agora. Olha o que ele diz. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, a mesma forma, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, e eu quero que você entenda que quando ele diz muitos aqui, está implícito que ele está falando de todos. Ele não está dizendo que alguns se tornaram pecadores, mas outros, graças a Deus, não passaram por isso. Entendeu? Ele está falando que todos se tornaram pecadores, mas a figura de linguagem usada no português seria o que a gente chama de sinédoque, que é quando a parte representa o todo ou o todo representa uma parte. É uma figura de linguagem, é um recurso de oratória, tá, gente? Então ele diz, muitos se tornaram pecadores. Ele está falando de todos, não são apenas alguns. A gente sabe disso, né? Da mesma forma que muitos se tornaram pecadores, muitos se tornarão justos. Então ele diz, pela desobediência de um só homem, versículo 19 de Romanos 5, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aí, alguns calvinistas desavisados, coitados, podem pegar um versículo como esse e dizer, tá vendo aí que nem todos serão salvos pelo sacrifício de Jesus? Porque está dizendo que pelo ato de justiça de Jesus, não todos, mas alguns, muitos, serão feitos justos, mas não todos. Gente, seria uma idiotice que algum calvinista fosse tão estúpido a ponto de falar uma coisa como essa, porque o próprio versículo mostra que o muitos usado para Jesus é o mesmo muitos usado para Adão. Ou seja, da mesma forma, na mesma proporcionalidade que o pecado de Adão afetou muitos, o ato de justiça de Jesus afetará muitos. Ou seja, tantos quantos Adão afetou, assim também afetará Jesus. Mas não significa, como a teologia comumente diz, não significa que todos nascem pecadores por culpa de Adão. Porque se isso fosse verdade, significaria dizer, por implicação lógica, que todos já são justos pelo que Jesus fez. Se o que Jesus fez transformou todo mundo em pecador automaticamente, o que Jesus fez transforma todo mundo em justo, em salvo, automaticamente. Porque a lógica apresentada na dobradinha de Paulo aqui, desde o versículo 17 até o versículo 19, é a mesma. Ele vai lá e low, né? Adão e Jesus, o tempo inteiro. Então, se você quiser manter uma consistência ideológica e doutrinária
lúcida do que Paulo quer dizer, não do que o nosso pregador predileto diz, não do que o meu curso de bacharelado em teologia prega, não do que a teologia fala, mas se você quiser manter uma visão clara do que Paulo tem em mente, você tem que se desnudar dos seus preconceitos, das suas teologias, das suas narrativas, das suas teorias, e deixar a Bíblia interpretar a ela mesma, o que é mais difícil, tá? Embora seja mais certo.